Fala, galerinha! Beleza, beleza, beleza? Estamos de volta aqui para a nossa aula de hoje, nosso segundo time de física, beleza? Sou o professor Caio, professor de física aqui do canal Educação, e a gente está iniciando aqui mais uma aula de física da semana, né? Nosso terceiro e último encontro. Temos uma aula na terça-feira e duas na quinta-feira. Hoje, dia 13 de outubro, vamos continuar falando do nosso fenômeno de experimento de Young, que nesse experimento de Young foi possível a gente encontrar a interferência luminosa. Não é isso, Amanda? Tudo certinho por aí, tudo show, tudo tranquilo? Pois vamos continuar a falar dessa experiência, desse experimento de Young, certo? O que a gente comentou, galerinha, na nossa aula passada? A gente comentou que o experimento de Young, ele, primeiro, possibilitou a difração da luz. E o que é a difração da luz, professor? É o espalhamento dessa luz quando ela passa por obstáculos, por fendas. O que é uma fenda, professor? É um orifício daquele que tinha no obstáculo, tá? Esse experimento que provocava o espalhamento da luz foi proposto primeiramente por Christian Huygens, um físico holandês. Não é isso? Posteriormente, Thomas Young, ele fez o mesmo experimento acrescentando um obstáculo de fenda dupla. Agora eu tenho dois orifícios. Então, primeiro a luz passa por um primeiro. Esse primeiro ele serve como uma nova fonte luminosa, tá? Então, esse primeiro obstáculo vai espalhar a luz como se fosse uma fonte luminosa. E o segundo obstáculo, com dois orifícios, com duas fendas, também vai espalhar a luz. Um pedacinho pelo obstáculo de cima, né, pelo orifício de cima, um pedacinho pela fenda de baixo. A partir daí, eu tenho duas luzes que vão se comportar com a mesma frequência, com a mesma natureza, e serão direcionadas para a mesma região. Ao serem direcionadas para a mesma região, vão provocar uma interferência, certo? Então, esse experimento de Young provou isso, provou que a luz, quando ela é emitida por uma mesma frequência, quando ela é emitida de uma mesma natureza, ela consegue, então, provocar uma interferência. E essa interferência produzia no terceiro anteparo uma luz que variava na sua intensidade. Eu teria luzes, olha só, máximas, com luminosidade máxima. São essas faixas que eu estou pintando aqui de azul. Essas faixas Young chamou de manchas claras. Então, nesse momento, eu tinha luz. Beleza? Nessas faixazinhas, eu tinha luz. E existiam as manchas escuras, chamadas por Young dessa maneira. E essas manchas ficavam alternando entre claras e escuras. Era, professor? Exatamente, era assim. Ficavam numa alternância de manchas claras, regiões em que eu tinha luz, e regiões em que eu não tinha luz. Olha que interessante, né? E assim, professor, o que eu poderia tirar desse experimento? Bom, primeiro, eu poderia tirar que a luz ela tem uma dupla natureza, né? Ela tem uma natureza de conseguir
interferir, e a natureza que gera essa interferência seria o caso de uma luz de natureza eletromagnética para a onda, né? Então a luz, ela não é só uma partícula, ela não se comporta apenas como uma partícula, mas também ela se comporta como uma onda, produzindo aí interferência, produzindo difração. Beleza? Galerinha, essas manchas que ele considerava manchas claras, essas manchas que ele considerava como claras, vou colocar aqui de amarelo para dar um destaque melhor. Essas manchas que eu estou pintando aqui de amarelo são as regiões de luminosidade, tá? São as regiões que eu tinha luz. E aí ele considerou que essas regiões iluminadas, essas regiões com luz, são regiões que eu tenho cristas, ou seja, que eu tenho máximos da onda, tá? Essas regiões são as regiões mais bem iluminadas. Já as regiões mal iluminadas, ele considerou que essas regiões mal iluminadas são regiões de mínimos da onda. São regiões de vales. Aí você lembra, né? Que vale é um ponto da onda, é uma região da onda que ela tem o seu máximo de oscilação. Perdão, crista, né? Crista é o seu ponto de máxima oscilação. Vale é o ponto de mínima oscilação. Então, seria esse ponto mais baixo para a onda, certo? Então, todas as vezes que eu criava vales, era porque eu tinha pontos de escuridão dessa onda. E todas as vezes que eu criava cristas, é porque a luz, ela estava presente naquele ponto, tá bom? Então, eu tinha pontos de cristas, que seriam os pontos iluminados, e os pontos de vales, que seriam os pontos escuros, os pontos mal iluminados. Tá bom? Galerinha de Curral Novo, professor, e os nós? O que são nós? Você vai imaginar que um nó, galerinha, é um ponto em que eu tenho a conexão do eixo de oscilação da onda com a própria onda. Então, essa linha que eu chamo de eixo de oscilação, ela é uma linha imaginária que corta a minha onda ao meio na horizontal. O ponto em que eu conecto a minha onda, que está oscilando aqui, com esse eixo de oscilação, será um nó. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, vejam só, imaginário, essa linhazinha imaginária, que a gente vai chamar de eixo de oscilação. Então, o ponto, galerinha de Curral Novo, que eu estou tendo a conexão da onda com o eixo de oscilação é o que nós vamos chamar de nós. Beleza? Nós de uma onda será exatamente esse ponto. Certo? Do eixo de oscilação para um ponto de máximo, você tem aí a crista, né? Que seria esse ponto de máximo. E o ponto de mínimo faz parte do vale. Então, o nó seria um ponto em que a onda seria um ponto médio da onda. Seria um ponto em que a onda ela se conecta ao eixo de oscilação. Beleza?
Show de bola, galerinha de Curral Novo. Consegui tirar a dúvida de vocês. Perfeito. Amanda, deu certo o áudio? Érica, estão conseguindo ouvir bem? Ok? Meus anjos, deu para entender o que foi a experiência de Yang? Conseguiram entender esse processo? O que ele está acontecendo? E essa interferência, ela é também vista nas películas delgadas. O que são essas películas delgadas, professor? Quando você tem uma superfície que ela é de uma substância ou de várias substâncias que vão formar ali uma película. Uma película arredondada, uma película oval. Aí a gente chama de película delgada. Isso é semelhante a uma poçazinha de gordura, uma poçazinha de óleo que se forma ali na água. Vocês já devem ter percebido no próprio asfalto, quando o carro ele pinga ali óleo no asfalto, e nesse asfalto tem ali algum pouco de água, algumas gotículas de água, alguma poça de água, e esse óleo chega ao contato com a água, você cria essas películas delgadas. No próprio Ok, né? Então, galerinha, são nessas superfícies que a gente presencia a interferência. Mesma coisa no CD, mesma coisa na bolha de sabão. E essa interferência, ela vai acontecer quando, professor? Quando eu tenho raios de luz incidindo nessas superfícies e sofrendo refrações e reflexões entre a parte externa e interna dessas películas. Professor, então, basicamente, quando a luz passa por essa película de óleo, por essa película de sabão, pela película do CD, você tem esse processo de interferência acontecendo? Exatamente. É isso que dá aquela coloração diferente da bolha de sabão. É isso que possibilita essas faixas coloridas no óleo que caiu no asfalto, no CD. Ok? Professor, pois deixa eu entender melhor como é que esse processo acontece. Bora lá. Você terá a luz com uma velocidade quando ela se propaga no ar. Beleza? Ao se propagar no óleo, ela já vai ter a sua velocidade reduzida. Então, aqui no ar, vamos considerar que é o meio 1. Quando ela vai para o meio 2, eu vou considerar que é o óleo, a velocidade da luz nesse meio 2 será uma velocidade menor do que no meio 1. Então, a velocidade do meio 2 é uma velocidade menor que a do meio 1. Certo? Aí, galerinha, se você perceber, o índice de refração na água
é bem menor que o índice de refração no óleo. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que a luz ela vai voltar a acelerar. Ela vai voltar a ter uma velocidade maior do que tem no óleo. Então, esse meio 3 que eu estou considerando que é a água, terá uma velocidade maior que o meio 2. Então, o meio 2 é o meio de menor velocidade. Professor, e aí? O que vai provocar, na minha visão, esse fenômeno? Você terá a luz sofrendo diversas refrações ao passar por esses meios de índices de refração diferentes, e quando ela incidir no seu olho, você já vai ter o seguinte processo acontecendo na sua visão. Você vai receber essa luz já com essa coloração totalmente diferente, tá? Então, aqui você vai observar que a luz ela entra e passa por cada um desses meios, já mudando a sua velocidade. Então, quando ela vai para o seu olho, ela vai sofrer também essas respectivas refrações novamente, mudando a sua velocidade de novo. Então, esse vai e volta de velocidade, provoca essas interferências na luz. Galerinha, essas películas de óleo e de água, elas vão servir como redes de difração. Vão ser chamadas de redes de difração. Tá bom? Então, esse fenômeno vai acontecer porque a película ar-óleo e óleo-água vão funcionar como redes de difração. Bom? Vão possibilitar essas diversas refrações luminosas acontecendo na luz. Ok? Galerinha, vamos progredir agora para as questões. A gente vai aplicar os nossos conhecimentos através das questões. Eu vou trazer aqui situações, problemas, para a gente colocar em prática o nosso conhecimento adquirido durante a aula teórica. Bom? Vou começar com a primeira questãozinha, dando o timezinho para vocês tentarem responder. Tá? Então agora é a vez de vocês. Vou dar o timezinho de 2 minutos e a gente volta já já. 2 minutos.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galerinha. Todo mundo marcou letra B, né? Tranquilo, né? Jovens, letra B é o nosso gabarito. Parabéns. Vamos só entender qual é o processo, né? A capacidade de uma onda contornar obstáculos ou atravessar fendas, atingindo regiões impossíveis para a propagação retilínea, chama-se processo de difração. Muito bem, galerinha, não tem o que questionar. Professor, só me relembre bem aí o que é o processo de difração. Agora, então você vai imaginar que aqui você tem um obstáculo. E você tem aqui uma fonte de luz. Por exemplo, uma lâmpada, né? Essa lâmpada, ela vai produzir um brilho e esse brilho, no formato de onda, vai passar por essa fenda e produzir um espalhamento. Esse processo da luz se espalhar, após passar pelo orifício, após passar pela fenda, nós chamamos esse processo de difração, tá? Então, é o processo que acontece na letra B, como a gente falou. Beleza? Vamos para a questãozinha número 2. Número 2. Galerinha de Curral Novo. Vamos para a questãozinha 2. Vou te dar 2 minutinhos novamente e a gente volta para responder a questãozinha 2. Aí a gente já aproveita e vê essa questão do áudio, tá bom? 2 minutinhos.
Vamos lá, galerinha que está de Curral Novo. Deu certo aí? A gente verificou aqui, áudio está tudo ok vindo daqui, certo? Verifiquem aí a questão do áudio de vocês, certo? E aí, galerinha, tô vendo que tem gente marcando letra D de dado e letra A, será? Eu não lembro de ter falado reverberação na aula de hoje, tá? Será que é a reverberação mesmo? Jovens, olha só. A imagem a seguir ilustra o Cebolinha e a Mônica separados por um muro. Apesar dessa separação, o Cebolinha consegue ouvir a voz da Mônica chorando e chamando por ele. O fenômeno acústico que permite que isso seja possível é denominado. Professor, mas a gente não viu fenômenos acústicos. Mas esse fenômeno, pelo fato dele ser acústico, ele é um fenômeno ondulatório. E pode acontecer com qualquer onda, tá? Pode acontecer aqui com qualquer uma das ondas. Então, pelo fato de ser um fenômeno ondulatório, pode acontecer tanto com as ondas sonoras quanto com as ondas luminosas. Se fosse reverberação, a reverberação é aquele fenômeno que acontece quando você está, por exemplo, dentro de um banheiro e aí começa a cantar no chuveiro, né? Você percebe que a sua voz, ela aumenta a intensidade dela. Por qual motivo, professor? É semelhante ao eco. Porém, a reverberação acontece em situações que o retorno da onda acontece num tempo menor que 0,1 segundos. Ou seja, eu tenho que estar num ambiente menor que 17 metros. Já o eco é um fenômeno que acontece quando eu estou em ambientes maiores que 17 metros e o tempo de retorno da luz, o tempo de retorno do som acontece num tempo de 0,1 segundos ou mais, tá? Então a onda sonora, ela leva mais do que 0,1 segundo para retornar. Isso vai provocar a questão da quebra da palavra, né? Se eu falo Caio, eu só escuto o final da palavra, certo? A palavra ela vem toda desfragmentada. Isso no eco. Na reverberação, eu tenho a presença de um som mais intenso, pelo fato de a onda incidir nas paredes do banheiro e retornar todas de uma vez. Então, as ondas que incidiram no teto vão retornar de uma vez, as ondas que incidiram nas paredes laterais vão retornar, no chão vão retornar. Então, aquelas vibrações eu vou receber de todas as direções num tempo muito curto. E acontece que eu tenho a impressão da minha voz ela está mais intensa. Bom, por isso que os sons em banheiros eles se tornam mais amplificados. Esse é o fenômeno da reverberação, tá? A onda sonora ela retorna para os meus ouvidos num tempo menor que 0,1 segundo. Professor, reforço. Reforço não é um fenômeno ondulatório, não, tá? Polarização. Polarização, eu já havia falado um pouquinho sobre ela, e eu disse que polarização é um fenômeno de filtrar ondas. E esse fenômeno não acontece com o som, tá? Não é um fenômeno que vai acontecer com o som. Seria interferência construtiva, professor? Não é uma interferência, jovens. Não seria uma interferência. Aqui o que está acontecendo? A Mônica está falando e a voz dela consegue passar pelo muro.
consegue desviar de obstáculos. Esse fenômeno é o fenômeno da difração. Difração, eu falei na questãozinha anterior, olha só, é o fenômeno ondulatório que as ondas conseguem contornar obstáculos. Todas as vezes que uma onda consegue contornar obstáculos, certo, Amandinha? É um fenômeno de difração. Professor, qual é o obstáculo que a onda tinha aí? O obstáculo era o muro. Então, a voz da Mônica conseguiu contornar o muro até chegar ao ouvido do Cebolinha. Beleza? Show de bola, galerinha. Marque aí letra B de bons alunos. Tranquilo? Vou passar para a próxima questão, tá? 2 minutinhos nessa segunda questão também. 2 minutos. Bora lá, bora lá, bora lá. Estão dizendo que é letra E, né? Deixa eu ver se é letra E. Alex encontra-se dentro de uma sala cujas paredes laterais e superior possuem isolamento acústico. A porta da sala para o exterior está aberta. Alex chama Bruno, que está fora da sala, de acordo com a imagem. Então, Alex ele vai emitir uma onda sonora. Bruno! Aí o som vai passar pela porta e vai voltar a se propagar
por todo o ambiente. Pode-se afirmar que Bruno escuta Alex, porque, ao passar pela porta, a onda sonora emitida por este sofre. Vamos lá, galerinha. Ela sofre polarização? Não. Onda sonora não sofre polarização, jovens, porque ela é uma onda longitudinal, tá? Só pode sofrer polarização ondas transversais, como a luz. Regularização não é nem fenômeno ondulatório. Fissão é um processo de reação nuclear, então não é fissão. Refração seria a passagem da onda de um meio para outro, que possuem características diferentes. Se o Alex chamou o Bruno e o Bruno conseguiu ouvir, é porque nos dois meios existem ar. Então não é refração, porque os dois meios são absolutamente iguais. Então, galerinha, só sobra a letra E. O processo correto é o processo da difração. A onda sonora, nesse caso, conseguiu passar por um obstáculo, que era a entrada da porta, e sofreu um espalhamento. Foi por onde o Bruno conseguiu ouvir o chamado de Alex. Muito bem a galerinha do YouTube que marcou letra E. Galerinha de Curral Novo participando, gabaritando o gabarito letra E também. Parabéns! Até agora estão indo bem. Não colocaram o gabarito correto na segunda, mas a primeira e a terceira responderam corretamente. Só que eu tenho certeza que não vão errar mais daqui para frente. Eu confio em vocês. Olha só. Olha aí. Agora, uma questãozinha que fala sobre o experimento de Young. Vou deixar mais 2 minutinhos para vocês e a gente volta já. Na figura a seguir, marcaram letra B, né? Ótimo, bora ver? Olha só.
Letra B, parabéns. Olha aí, mais uma, mais uma. Letra B de bola. Parabéns, jovens. Professor, por que é letra B? Vamos lá. Na figura a seguir, C é um anteparo por onde a luz ela acabará sendo atingida nesse anteparo C. Então, ela vai ser formada aí. Tá? A luz será formada nesse anteparo. Por exemplo, uma folha de papel. S0, S1 e S2 são as fendas, ou seja, os orifícios dos obstáculos A e B. Assinale a alternativa que contém os fenômenos ópticos esquematizados na figura. Então, aqui, galerinha, o que aconteceu? Eu tenho luz solar passando por um obstáculo que possui um orifício, chamado de S0. O que acontece com essa luz solar? Ela vem em formato de frentes de ondas e, depois que passa pelo obstáculo, ela sofre uma separação. Essa separação ela é característica do fenômeno da difração, o espalhamento da luz ao passar por um obstáculo. O segundo fenômeno, eu tenho a luz passando pelo S1 e pelo S2. O S1 é uma fenda e o S2 também. Essas duas fendas, elas vão funcionar como duas novas fontes para a luz. Então, é como se eu tivesse duas velas, duas lâmpadas emitindo luz. O que eu vou provocar, professor? Vou provocar a interferência dessa luz ao passar pela primeira fenda e entrar em contato com a luz que passa pela segunda fenda. Então, o fenômeno caracterizado aqui é o fenômeno da interferência de luz. Beleza? Letra B de bola. Na ordem, como ele queria respectivamente, você tem difração e interferência. Vamos lá para a próxima. Quinta questãozinha com vocês também, tá? 2 minutinhos e a gente volta já.
Vamos lá, galerinha! Exatamente, Érica, exatamente. Essa configuração que está na imagem, ela vai ser uma configuração presente na interferência. São as manchas de interferência, isso mesmo. Essas manchas mais claras, elas configuram que há passagem de luz, há presença de luz. As manchas mais escuras, elas representam ausência de luz. Então, eu tive manchas claras porque houve uma interferência construtiva da luz que passou por uma das fendas com a luz que passou pela segunda fenda. Então, as luzes elas somaram. E eu tive manchas escuras, que são resultados de uma interferência destrutiva de uma luz com a outra. Então, esse experimento foi um experimento de Thomas Young, certo? E esse experimento ele prova o fenômeno da interferência luminosa. Parabéns, jovens. Letra A, mais uma para a conta de vocês, né? Perfeito, galerinha também de Curral Novo. Marcou aí, gabarito letra A. A Amanda Macedo gabaritou mais uma questão também. A Érica. Parabéns, jovens. Podemos ir para a próxima? Vamos lá, para a sexta questão. Sexta questãozinha também faz referência ao experimento de Young, certo? 2 minutinhos para vocês e a gente volta já. Jovens, tem gente dizendo que é letra D, mas também tem gente afirmando que é letra A de novo, né? Bora ver. A experiência de Young relativa aos fenômenos da interferência luminosa veio mostrar que, olha só, a interferência, letra A, só é explicada satisfatoriamente através da teoria ondulatória da luz. Essa daqui pode ser uma opção. Letra B.
a interferência só pode ser explicada com base na teoria corpuscular de Newton? Não. A interferência, ela já tentou quebrar a ideia da teoria corpuscular. Letra C. Tanto a teoria corpuscular quanto a ondulatória explicam satisfatoriamente esse fenômeno? Não. Não é a letra C, porque a corpuscular, ela já não questionava sobre a interferência, tá? Para ela não existia interferência de luz. Letra D. A interferência pode ser explicada independentemente da estrutura íntima da luz? E aí, galerinha? O que vocês acham? Sendo partícula ou sendo onda, a interferência pode ser explicada para a luz da mesma maneira? E aí? Se a interferência veio provar que a luz ela era também onda, certo? Então não é a letra D, não. E na letra E diz que a luz não sofre interferência. Gabarito mesmo é a letra A, certo, jovens? Por quê, professor? Porque a interferência ela foi o experimento que vai dar força para Christian Huygens na sua teoria ondulatória da luz, tá? Então a experiência de Young, que falava sobre a interferência, ela foi quem deu forças para a sociedade científica acreditar também em Christian Huygens, também no fenômeno da difração. Tá? E Christian Huygens acreditava que a luz ela se comportava como onda. Por isso que a letra A é a correta. Professor, a Érica está perguntando se a teoria de Newton estava errada ou contribuiu para alguma coisa. Érica, ela era uma teoria que contribuía até certo ponto. Assim como as leis de Newton. As leis de Newton elas são válidas até certo ponto. Por exemplo, Einstein. Einstein já provou que as leis de Newton elas não dão conta do mundo microscópico, do mundo atômico, do mundo molecular, certo? Então, as leis de Newton só são válidas para corpos macroscópicos. Da mesma forma, a gente tem que pensar na teoria corpuscular da luz. Há fenômenos que a teoria corpuscular é válida, porém, existem outros fenômenos que ela já não é válida. Ok? Então, ela é válida até certo ponto. Ela está correta até certo ponto. Quando eu vou para a ondulatória, a luz já não consegue se comportar como partícula. Então, na óptica geométrica, ela se comporta. Na óptica geométrica, eu estudo a luz como uma partícula. Já aqui na óptica física ou na ondulatória, eu estudo a luz como uma onda. Ok? Meus queridos, vamos fechar a nossa aula de hoje respondendo essa questãozinha 7. Olha só, ela diz assim: junto a um posto de gasolina, muitas vezes vemos poças d'água com manchas coloridas em virtude do óleo nelas contido. Tais manchas são explicadas. E aí, galerinha? São explicadas por qual motivo? Qual é o fenômeno que explica essas manchas, essas divergências de cores nas manchas de óleo? E aí, seria o fenômeno da interferência. Letra C, jovens. Interferências de películas delgadas. Beleza, galerinha? Show de bola? Ficamos por aqui então, galerinha.
Agradeço demais a presença de todos. Fiquem com Deus, tá? Qualquer dúvida, galerinha, a gente está presente nas redes sociais. Vocês podem estar acessando lá o Instagram, prof_Caio Breno. Vou estar respondendo qualquer dúvida de vocês relacionadas ao conteúdo, tá? E lá você pode também tirar dúvidas com relação a outros temas. Tem trabalhos lá de outros temas envolvendo a física para vocês também, tá bom? Fiquem com Deus, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau.